Olá, essa questão é da EFO, você tem que ler o enunciado com uma certa atenção, porque o enunciado ele é um pouco confuso, mas se você ler com atenção, você vê que sai. É uma questão legal, inclusive. Ele falou que um motorista de 80 quilogramas precisa trocar o pneu do carro, e para isso ele vai utilizar uma chave para soltar o parafuso. A chave tem 40 centímetros. E ele tem 80 quilogramas e vai usar o peso do próprio corpo para soltar. Só que ele não consegue. Aí, se ele tivesse 100 quilogramas e usasse o peso do próprio corpo, aí a chave seria suficiente. Então, se você ler todo o enunciado antes, você vai entender isso que eu estou falando. Concluo, a chave de 40 centímetros, se o motorista tivesse 100 quilogramas e usasse o seu peso de 100 quilogramas, ele conseguiria soltar. Aí lembrando, né, PMG, o G vale 10, né, que é da Terra, Newton por quilograma. Então, ó, se eu tenho uma massa de 100 quilogramas, a gente vai ter uma força-peso de 1000 newtons, que é 100 vezes 10, né? Então, se ele tivesse 100 quilogramas, então se eu tivesse aqui uma força de 1000 newtons, ele iria conseguir soltar o parafuso, né, criar um torque aí, soltando o parafuso. Mas ele não tem os 100 quilogramas, aí ele tem 80 quilogramas. Aí para conseguir soltar com uma massa de 80 quilogramas, então 80 quilogramas, ó, nós teremos aqui uma força-peso de 800 newtons, né? PMG, 80 vezes 10. Então, para ele conseguir soltar a roda, o parafuso, com 800 newtons, ele adicionou um comprimento X, ó, na chave. Quanto vale esse comprimento X que ele adiciona para conseguir soltar com 800? Então é uma questão que envolve, como eu falei, interpretação de texto, né, que o enunciado é um pouco confuso. Então o que você vai fazer? Se com 40 centímetros de braço a força necessária de 1000 newtons, equivalente a 100 quilogramas de massa, né, eu tenho o torque que eu tenho que fazer para soltar o parafuso. E aí, então, para 800 newtons eu tenho o torque, né, eu tenho o braço, eu tenho o X, ó. Então é isso que eu vou fazer. Então, para 1000 newtons, que é a força-peso de 100 quilogramas, o braço pode ser 0,4 metros, que é o 40 centímetros. Então aqui eu tenho torque, ó. Então o momento dessa força em relação ao ponto O, vou considerar o módulo, tá? Vai ser força vezes braço. Então, momento de F em relação ao ponto O, 1000 vezes 0,4. Então, o momento de F em relação ao ponto O, a gente vai ter 400 newton vezes metro. Então, eu sei o seguinte, se a chave for de 40 centímetros, eu preciso de 1000 newtons para soltar o parafuso, ou seja, de um torque de 400 newtons por metro. Esse torque é o necessário para soltar o parafuso. Agora, e se a força for de 800 newtons, que é a força-peso equivalente a 80 quilogramas? Qual braço? Para que o torque, né, seja de 400, porque esse torque é o torque necessário para soltar o parafuso. Aí eu volto a conta, ó. Momento de F em relação a O, força vezes o novo braço. Eu sei que o momento ou o torque necessário para soltar o parafuso é de 400. A força agora, ó, é de 800. Aí eu tenho o braço, percebeu? Então aí esse braço aqui, ó, ele vai ser de meio metro, ou seja, 50 centímetros. Vou voltar lá no desenho, ó. Então, ó, para a força de 800 newtons, para soltar o parafuso, o braço necessário passa a ser de 50 centímetros. Se aqui, ó,
vale 40, então o X, né, passa a ser 10 centímetros. Que daí 40 mais 10, os 50, para que os 800 newtons produz um torque suficiente para soltar o parafuso, né? Um torque de 400 newtons por metro. Compreenderam? Então isso aí fica a letra B, né? Então é uma questão que o enunciado, eu não sei, eu acho ele um pouco confuso a leitura, você entender isso nessa história que está acontecendo. Espero que você tenha entendido. Um abraço, até.